do Senhor. É a verdade que liberta, é a verdade que salva, é a verdade que cura, é a verdade que purifica, é a verdade que faz o homem nascer de novo. É a verdade que ressuscita o homem dentre os mortos. É a verdade que criou o céu. É a verdade que criou a terra. É a verdade que criou todo o ser vivente. É segundo João Batista, em João capítulo 1, no verso 1, a Bíblia relata que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados Filho de Deus, a saber, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. É através da palavra de Deus que tudo que existe hoje foi criado pela permissão e pelo poder de Deus. E Deus, Ele quer te libertar. Deus, Ele quer te resgatar. Aí você pode dizer, eu não estou preso, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu não estou preso. Assim também, meu irmão, pensava o povo de Israel, quando Jesus vai dizer que eles estavam sendo escravos, porque todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, mas o escravo não fica para sempre na casa. Mas Jesus vai dizer, mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O povo de Israel dizia, nós não somos escravos nem bastardo, nós temos um pai e é Deus, nós somos pela fé filho de Abraão. Então Jesus disse, se vós sois filhos de Abraão, vós deveriam me amar, porque Abraão viu minha glória. Eu sou desde o princípio. O povo não acreditou nas palavras de vida eterna que saiu da boca do Filho unigênito do Pai. E hoje não é diferente. Hoje continua a humanidade caminhando para a perdição, caminhando para a morte, com os passos largos para o inferno. Porque hoje o homem continua ainda cativo ao cativeiro, continua ainda preso no lamaçal do pecado. Por quê? Porque não quer se sujeitar à palavra, porque não quer se sujeitar a Deus, porque não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar às suas paixões carnais, os seus prazeres, os seus desejos. Então, automaticamente no mundo espiritual, este homem continua preso em correntes, em cadeias espirituais. Neste momento, você não pode crer no que eu te prego. E isso está escrito. Disse o profeta Isaías, em Isaías 53, Senhor, quem creu em nossa pregação, e aqui foi revelado o braço do Senhor. Vai dizer também, o apóstolo Paulo vai relatar em sua palavra, dizendo, glória a Deus, irmãos, meus irmãos, a pilha acabou ali, né? Vai trocar ali a pilha ali, amém? Continua na live, meus irmãos. Jesus está voltando. É a pilha acabou.
Vai dizer o apóstolo Paulo também a sua palavra, dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo, ele começa a dizer em sua carta a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 6, mesmo a que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. Então o homem que vive no pecado, ele é escravo do pecado. O homem que está escravo do pecado, no mundo espiritual, ele é morto. A sua alma está na morte. Ou seja, Cristo, que é vida, a luz do homem, não o resgatou. E assim esta alma ainda está em condenação, sendo reservado para o dia do juízo, para ser lançado ao lago de fogo, aonde será lançado Satanás, a serpente que enganou Eva, Satanás, a serpente que fez Adão cair. Aonde vai ser lançado Satanás e os anjos caídos, aonde vai ser o falso profeta lançado e todos os seus seguidores. Quem são os seguidores? Os seguidores do pecado, os seguidores da desobediência, os seguidores da idolatria, os seguidores da iniquidade, ou seja, amante do pecado, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Esses serão lançados no lago de fogo. Esses serão lançados no lago de fogo junto com Satanás. Por quê? Porque o homem está amando mais o mundo e as coisas que há no mundo do que a palavra de Deus, do que a presença de Deus. Por isso Jesus, ele prega e ele anuncia, dizendo aleluia, tal grande multidão. Jesus vai dizer que aquele que crê no nome e no jeito do Filho de Deus, esse será salvo, mas aquele que não crê, esse já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o homem amou mais as trevas, e por amar as trevas, o pecado, os prazeres sexuais ilícitos, por amar tudo que habita nesta terra e se esqueceram de Deus, será lançado no lago de fogo com Satanás, os anjos caídos, e vai ser para toda a eternidade. Hoje, meu irmão, meu amigo, você tem a oportunidade de mudar. Hoje você tem a oportunidade de abandonar o caminho de Caim, a oportunidade de abandonar o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou mais o dinheiro. Você tem a oportunidade de entrar no caminho estreito. Você tem a oportunidade de ser uma nova criatura, de passar pela porta apertada. Você tem a oportunidade de ter um nome escrito no livro da vida. Mas quantos estão rejeitando esta oportunidade? Quantos estão rejeitando esta glória? Quantos estão rejeitando a presença de Deus? Quantos estão rejeitando a palavra de Deus? Grande será o tormento para aqueles que amaram o mundo. Grande será o tormento para aqueles que desejaram as paixões carnais, que passa como passa o vento, que passa como passa as horas. Tudo aqui passa, meu irmão, tudo aqui perece, meu amigo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, do verso 17, diz o apóstolo João: se você fizer a vontade de Deus, você permanecerá para sempre. Mas se você fizer a vontade do mundo, você será condenado, será lançado fora da presença do Criador. Jesus vai dizer naquele grande dia, para aqueles que quiseram buscar o prazer carnal, para aqueles que quiseram andar no caminho de Adão: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é a prática do pecado. Então, meu irmão, qual é a tua escolha? É o céu ou o inferno? É a vida ou a morte? É Cristo ou é o maligno?
tem como eu pregar para você, meu irmão, o céu, se não pregar o inferno primeiro para você. Aí você dirá, porque missionária, primeiro tem que me pregar o inferno, porque é o inferno que te tira da promessa, porque é o inferno que te tira da graça, é o inferno que te tira da salvação, e o inferno leva, aleluia, o homem a tormentos, aonde Jesus Cristo vai dizer que o fogo não apaga, o bicho não morre, e há tormentos de dia e de noite, e ranger de dente. Mas para o homem e para o inferno, o que faz o homem para o inferno é o pecado. O pecado leva você para o inferno. Então eu tenho que pregar para você que o pecado te aparta de Deus, e o pecado te leva à condenação, e a condenação é tormento, chama de fogo. Lembra do João Batista, o profeta, aonde João é considerado anjo do Senhor? A Bíblia relata em Mateus capítulo 3 do verso 10, João Batista, pregador do Evangelho, pregador da palavra de Deus, ele vai dizer que o machado está posto à raiz de toda a árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto, essa será cortada e lançada ao fogo. Então você tem a oportunidade de dar bom fruto. Você tem a oportunidade de nascer de novo. Você tem a oportunidade e o tempo de fazer obras dignas de arrependimento. Então qual que você escolhe? Qual que você quer? Qual será o futuro para o seu lar? Muitos vão dizer com a sua boca, com a sua língua, eu escolho Deus, eu escolho Jesus Cristo, eu quero o céu, eu não quero a condenação. Mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, deixa eu lhe dizer, minha irmã, para o homem e para o céu, ele tem que mudar o seu comportamento terreno, ele tem que ter bom testemunho, ele tem que mudar o seu caráter, tem que ter um caráter cristão, ele tem que levar o bom perfume de Cristo, ele tem que levar o nome do Senhor Jesus Cristo em onde ele quer que for, porque nós cristãos levamos, aleluia, a presença do Espírito Santo, e segundo a palavra de Deus, somos a carta de Cristo, lida pelos homens. Quantas pessoas querem o céu, mas não querem abandonar o pecado? Quantas pessoas querem o céu, mas não querem sair da idolatria? Quantas pessoas querem o céu, mas não querem largar mentira, não querem largar bebida, não querem largar o cigarrinho, não querem largar maconha, não querem largar prostituição, não querem largar aquela amiguinha que você pega um dia, pega outro dia, você não quer renunciar. Ei, meu irmão, desta maneira a porta do céu está fechada para você. E não sou eu que digo, não, é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21 do verso 27 vai dizer: eu não entrarei nela coisa alguma que contamina, eu pratico abominação, é mentira, mas somente os que foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que João pregou, dizendo que tira o pecado do mundo. Se tu não tiver o nome escrito no livro do Cordeiro, você não entra no céu como, aleluia, escolhido. Você não entra no céu, aleluia, como remanescente, como verdadeiro adorador, mas entrará para ser julgado e condenado e lançado fora. Muda hoje. Abandona o pecado hoje. O que adianta você dizer com a boca que tem Jesus, mas no mundo espiritual, meu irmão, Deus não te conhece. O que adianta você dizer que tem Deus, mas no mundo espiritual você não é reconhecido como cidadão do céu? E eu vou provar na palavra, eu vou provar na Bíblia. A Bíblia vai dizer, aleluia, em Romanos capítulo 8, do verso 9, diz o apóstolo Paulo: se vós, aleluia, apóstolo Paulo
Jesus, esse não é dele. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus, você não é de Cristo. E o que você é? Você é criatura, e a criatura ainda está cativo, cativo no cativeiro, e quem está cativo está preso, e quem está preso está condenado, e quem está condenado sofre eternamente. Sofre eternamente. A Bíblia vai relatar em Atos capítulo 5, no verso 32. E nós testificamos, e também o Espírito Santo, a quem Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Você entendeu a palavra? Não estou entendendo não. Eu vou traduzir para você. Deus dá o Espírito Santo para quem obedece. Deus dá o Espírito Santo para quem deixa o pecado. Deus dá o Espírito Santo para quem morre para o mundo e vive para ele. Por isso Jesus pregou para os discípulos em Mateus 16, 24. E qualquer que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, achará. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se no final perder sua alma. Quem não abandona o pecado não tem a presença do Espírito Santo. Quem não tem a presença do Espírito Santo não é filho de Deus. Deus está te dando a oportunidade para você abandonar a carne, para você abandonar a vontade do sangue, a vontade do homem e fazer a vontade de Deus. É tempo do homem nascer de novo, porque o homem que não nasce de novo, disse Jesus para, aleluia, disse Jesus para Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3 do verso 3, João capítulo 3 do verso 5, Jesus falou e pregou essas palavras para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um nome riquíssimo, mestre de Israel, um homem que era muito estudado e conhecia todas as escrituras, mas o que Nicodemos não conhecia era a presença de Deus. O que Nicodemos não conhecia era a presença do Espírito Santo. Nicodemos conhecia a sabedoria humana, Nicodemos conhecia a letra, mas ele não conhecia, aleluia, o poder de Deus. Nicodemos agora ele está diante do mestre. Quem é o mestre? É Jesus Cristo de Nazaré. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? A raiz e a geração de Davi, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus é aquele que João, o apóstolo João vai ver em Apocalipse, com as vestes brancas, salpicadas de sangue, e com os seus pés reluzentes como bronze polido, a sua cabeça branca como neve. Jesus, aleluia, e os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como voz de muitas águas. É Jesus, aquele que hoje quer te salvar. É Jesus, aquele que hoje quer te libertar. O qual pregou para Nicodemos e trouxe a salvação. Por quê? Porque Nicodemos, ele fez o que muitos não fizeram. E o que Nicodemos fez? O que muitos não fizeram. Nicodemos buscou a presença de Deus. Nicodemos buscou o mundo espiritual, porque ele não conhecia o mundo espiritual. Nicodemos é o homem carnal, o homem natural. E segundo o apóstolo Paulo, vai dizer que o homem natural não compreende as coisas de Deus, não compreende as coisas do Espírito. Tudo para ele é loucura e não pode compreender. Só pode compreender aquele que é do Espírito, as coisas espirituais. Então Nicodemos queria ser um homem espiritual para se entender a glória de Deus. Então naquele momento Nicodemos ele abre o coração. Nicodemos abriu o coração para que a glória de Deus
seu coração. O que muitos não fazem, abrir o coração. E o que é o coração? Segundo as Escrituras, o que é o coração? Para o homem natural, o coração é esse que bate no seu peito, aquele que o médico pode abrir e assim tocar no seu peito. O homem natural o imagina assim, e assim ele pensa em seu entendimento. Mas a Bíblia relata que o coração é o sentimento do homem, é tudo aquilo que você sente, e tudo aquilo que você sente é você, ou seja, a sua alma. Esse corpo veio da terra e para o pó tornará, mas a sua alma é eterna, e essa alma que precisa ser cheio da glória de Deus, ser cheio da presença de Deus. Mas para isso, você tem que se sujeitar à palavra, se entregar ao autor e consumador da fé, para que a luz do Evangelho, que é o poder de Deus, venha brilhar em seu coração. O Espírito Santo, assim como falou com Nicodemos, hoje fala com você, meu irmão. Hoje fala com você, meu irmão. Se tu crê na loucura dessa pregação, que hoje eu, pobre, miserável e pecadora, anuncio para você o reino do céu, porque está próximo. Bem-aventurado será você, se abrir a porta do seu coração, como abriu Nicodemos. Aleluia. Bem-aventurado será você, se abrir a porta do seu coração, como abriu Nicodemos. Nicodemos, ele creu, embora ele foi de noite para que ninguém o visse, para que ninguém o reconhecesse. Ele ajudou a enterrar o corpo de Jesus. Ele defendeu o Senhor Jesus. E de quem defende a verdade, e lute por ela, essa nela. Mas muitos hoje não querem abrir o coração para a palavra de Deus, porque não quer perder os benefícios passageiros dessa terra, porque não quer perder a glória deste mundo, a glória dos homens. Mas Nicodemos decidiu perder. Nicodemos decidiu perder a glória do homem. Nicodemos decidiu ser rejeitado pela rodinha dos fariseus. Nicodemos decidiu ser caluniado, difamado, perseguido pelas rodinhas dos doutores da lei. Nicodemos decidiu tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir após Jesus. Aleluia. E que nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não entra no céu. Se você não nasceu de novo, você não entra e não vê o reino do céu. E quem não vê o reino do céu, não vê a Deus. Entenda, meu irmão, pecado é pecado. Quem mudou foi o homem. A verdade de Deus é mentira. Deus é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então entenda isso no seu entendimento, que o mundo se corrompeu, os homens se corromperam, mas Deus é imutável. Ele vive e reina para todo sempre, e Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque importa que seus adoradores o adorem em espírito, porque Deus é espírito. Aleluia.